Seu Windows lento, travando, demorando para abrir programas e você acha que a única solução é formatar o PC? E se eu te disser que dá para deixar o Windows 11 muito mais rápido, sem formatar e sem instalar nada duvidoso? Se o seu computador já foi rápido um dia e hoje parece outro, esse vídeo é para você. São ajustes simples, seguros e que realmente fazem diferença no desempenho. Essas otimizações são as mesmas que muita gente usa em suporte técnico, manutenção de sistema e até ambiente de teste e laboratório. Já deixa o like agora, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdo prático. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você aprende tecnologia de verdade sem gambiarra. E se você quer ir além de só acelerar o Windows, se quer entender o sistema funcionando, aprender programação, automação e segurança ofensiva, presta atenção nisso. Eu tenho 6 cursos completos onde ensino Python, automação e segurança ofensiva, tudo na prática para você sair do básico e realmente evoluir. Link na descrição para quem quer aprender sério. Agora vamos direto para a tela que eu vou te mostrar como deixar o Windows mais rápido sem formatar. O que você vai fazer é baixar aí um programa chamado CCleaner, né? Só você fechar aí ccleaner.com, tá? É justamente esse site. E vou clicar aqui em baixar para fazer o download. E vou fazer o download, deixa eu ver aqui em baixar, eu vou clicar em baixar o CCleaner, né? Só clicar em baixar o CCleaner, né? Aí você vai fazer o download dessa ferramenta. Aqui eu vou clicar na opção de baixar grátis, né? Então aqui fala que o CCleaner é uma ferramenta número 1 para otimizar seu PC, principalmente o Windows, tá? Menos lixo eletrônico, mais espaço, mais desempenho, menos problema com o PC, né? Teve alguns conteúdos anterior que eu até mostrei como otimizar manualmente, né? E hoje não, hoje eu vou usar essa ferramenta aqui para você ver como pode ter mais recursos que você pode otimizar usando essa ferramenta, que eu não tinha demonstrado lá manualmente, né? Porque aqui também vai remover resíduo da chave de registro e entre outros, né? Então vou clicar aqui em baixar. Então aqui ele vai fazer o download. Eu vou salvar aqui na pasta de download, e quando ele finalizar o download vou clicar aqui para poder fazer o setup dele, para instalar ele, né? Então aqui está extraindo o arquivo. Eu vou clicar em instalar e dar um OK, né? Aqui ele já vai abrir automaticamente, né? Vou clicar em continuar. Aqui é o modo, a opção que você acha melhor acessar o software. Eu vou deixar aqui do modo alto, normal. Vou continuar com free, né? Tem a opção paga também, mas eu vou usar a opção free, né? Vou clicar em continue free e vou start scan, né? Aqui ele fala para fechar todos os navegadores. Eu posso fechar todos os navegadores. Aqui ele está checando, né, o coração do sistema. Tem a opção aqui de fazer limpeza personalizada, otimização de desempenho, drive update, atualizador de software, limpador de disco na nuvem, desinstalador, localizador de arquivos duplicados e gerenciador de inicialização. Então aqui no meu caso aqui ele está fazendo um scan para checar aí o coração do sistema e vai coletar aí arquivos inúteis e antigos, né? Então aqui tá batendo aqui 90%. Só aguardar ele finalizar. Então aqui, ó, ele encontrou mais de 5.000 registros que podem ser removidos, né? Aqui dos registros ele encontrou cookies do navegador, histórico do navegador, histórico temporário da internet, né? Então eu posso clicar em limpar. Vou fazer a limpeza desse histórico, né? Aí beleza, foi limpado. Vou dar um continuar. E aqui, ó, ele vai mostrar aqui a categoria. Tem 5 GB que podem ser limpos. Desses 5 GB da lixeira, ele achou nada no lixeiro, achou que arquivo temporário de sistema e cache de aplicativo, né? Então você vai liberar aqui 5 GB. Então isso já vai otimizar bastante o espaço aí da minha máquina, né? Então vou clicar aqui em limpar. , 5 GB limpos, né? Vou dar um continuar. E aqui ele encontrou problema no PC, né? 46 problema encontrado. Então encontrou aqui
apps de inicialização desnecessário, encontrou 4 app, né? Aí encontrou isso daqui, encontrou o aplicativo desatualizado, né? Deixa eu ver qual que é o aplicativo. Encontrou drive desatualizado, bastante drive que ele encontrou, e aplicativos segundo plano desnecessário, né? Então eu vou clicar aqui em resolver com um teste gratuito. Deixa eu clicar nele para ver se vai pedir para eu fazer o cadastro. Vai pedir para eu fazer o cadastro de teste grátis de 60 dias, né? Então eu vou fazer isso para mim otimizar isso. Eu vou fazer esse teste grátis de 60 dias que eu não vou pagar nada. Só tenho que fazer o registro aqui e antes dele expirar eu cancelo, né? Então eu vou clicar aqui em iniciar teste grátis. E aqui eu vou ter que concluir uma compra, né? Bom, eu concluí aqui, eu fiz o cadastro aqui do meu cartão de crédito, né? E no caso, você pode fazer o cadastro sem nenhum problema. Você vai usar ele gratuito aí por 2 meses, né? Se você vai usar 2 meses, você vai deixar sua máquina bem otimizada, né? Então, vale a pena você fazer o cadastro e quando estiver chegando perto do dia de expirar, você cancela, né? Aí ele não vai atualizar para você pagar o valor, né? Beleza, então eu já concluí. Então, como não vou pagar nada, eu concluí, vou sair aqui agora e vou clicar aqui agora em resolver, né? Mas se você não quiser cadastrar os seus dados, você pode usar ele da forma gratuita, né? Mas só que essa opção aqui vai ficar muito limitado para você, né? Tem muito conteúdo que eu vou demonstrar aqui no vídeo que vai deixar sua máquina bem de alta performance. Você não vai conseguir usar porque a versão paga deixa ele bem mais tem bem conteúdo que vai bem mais a fundo, né? Então a versão grátis vai te conseguir suprir a sua necessidade normalmente, né? Como você pode ver, teve mais na versão grátis. Antes de fazer o cadastro, eu consegui fazer a limpeza lá dos navegador, né? E vai ter outras opções aqui também, mas aqui ele vai te dar a opção ainda melhor para atualizar software, drive, entre outros, né? Remover arquivos necessários, né? Aqui 5 problemas resolvidos, vou clicar em continuar e deixa eu ver aqui. Falhou aqui na aplicativo desatualizado, ele falhou nessa opção, né? Então beleza, restou 40 problemas. Deixa eu ver, abrir atualizador de drives. Deixa eu abrir aqui atualizador de drive para ver, verificar agora. Tá, porque ele vai vir nessa opção aqui, né? Então aqui ó, eu vou selecionar tudo, né? Só que antes deixa eu ir no passo a passo, que nem eu tava nessa parte aqui. Aí que é a primeira opção, então eu vou indo nos demais. Vou aqui limpeza personalizada, né? Eu posso limpar aqui o lixo, né? Aqui na lixo ele vai limpar aqui download necessário, programa, sistema, Windows, né? Eu vou selecionar tudo. Aqui tá falando de Cache Direct, então não vou selecionar tudo não. Deixa eu desmarcar e vou marcar só aqui do Windows. Deixa eu voltar aqui. Vou marcar tudo mesmo. Ele tá dando as opções aqui, mas eu vou assim mesmo, né? Cache antigos, tudo, né? E aqui tem navegador também, né? Você pode limpar navegador, registro, né? Registro, chave de registro. Você pode selecionar tudo aqui, ó. Vou primeiro na chave de registro aqui. Vou corrigir e limpar, né? Continuar. Aí depois eu limpo os demais, né? Aqui você liberou quase 1 GB, né? Dá um feito. Deixa eu ver aqui. Agora navegador. Limpar navegador também. Liberou aqui 9 MB, né? Dá um feito. E aqui lixo, né? Eu vou limpar lixo também. Vou limpar tudo, né? Não, continuar. Tá falando aqui que pro Windows não fez limpeza de 8. Documento recente. De trabalho, cache. Não, beleza. Tô falando de documento recente. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá, não, beleza. Então beleza, aqui posso clicar aqui em verificar novamente só para ver, né?
fazer um scan novamente, né? Continuar. Beleza, já foi liberado aqui. Agora eu posso ir em otimização do desempenho. Vou escanear para ver o desempenho da minha máquina. Essa que é a parte boa, né? Que vai otimizar o desempenho da sua máquina. Aqui ele fala verificar se é aplicativo em execução segundo plano. Coloque o suspensão e tal. Então vou ver demonstração, né? Entendi. Aqui, ó, tem alguns. Colocar 22 aplicativo no modo suspensão, porque eu não estou usando, né? Então eu posso colocar aqui Google Drive. Tudo que está aparecendo aqui eu vou colocar, ó, porque eu não estou usando e ele tá sendo executado nesse momento. Então ele vai ficar de modo suspensão e vai ficar de modo execução apenas quando eu clicar nele ou quando eu startar o programa, né? Então vou pôr aqui para todos, beleza? Então aplicativo em suspensão tem 25 e aplicativo excluído 0, né? Vou escanear novamente, vamos ver se vai achar mais alguma coisa. Beleza, agora sim, agora não tem mais nada. Em drives update eu vou selecionar tudo e vou atualizar tudo para fazer a atualização dos drives, né? São, na minha máquina aqui são em torno de 15 drives. Não sei na sua quantos que são, mas para mim aqui são 15, né? Atualizei, né, o drive update. E agora eu vou aqui, né, em atualizar software e vou verificar aqui para poder atualizar aí o programa, né, do meu computador, né, atualizar o software, né. Então aqui, ó, encontrou 6 softwares atualizados, inclusive o meu navegador, Chrome, entre outros programas, né? Então eu vou selecionar todos, clicar em selecionar e atualizar tudo, né? Clicar em atualizar. Pronto, finalizou, né? E teve um aqui que apareceu, do Nextend, é uma VPN que eu uso e acabou que ela não atualizou, né? Mas esse aqui eu vou remover, depois eu vou desinstalar ela, né? Então aqui software atualizado, tem aqui o Chrome, os que tá pendente, né? Tem aqui o Wireshark, Chrome, né? Aqui justamente agora que ele foi atualizado, né? Então beleza, essa fase que passou. Agora eu vou para o limpador de disco na nuvem. Esse daqui ele vai limpar espaço na nuvem, né? Aqui você vai ter que, para fazer isso, você teria que conectar em uma nuvem, né, que seja um OneDrive, Google Drive ou Dropbox, tá? E você fazer a limpeza aí. No meu caso eu vou pular essa parte aqui porque eu não vou precisar, né? Desinstalador eu posso usar ele para poder desinstalar o programa, sabe, o painel de controle que você usa para poder desinstalar. Você pode usar justamente esse programa que desinstala por aqui, né? Então deixa eu clicar aqui em verificar agora para ver quais programas que eu tenho e quais que eu posso remover. Que nem tem o Nextend mesmo, por exemplo. Se eu tiver ele instalado aqui, eu posso remover ele, né? Então ele vai fazer aqui uma verificação para mim e eu vou ver se eu desinstalo o programa por aqui. Então ele é bom porque você não precisa ir lá no painel de controle de sua máquina, você já vai direto aqui no desinstalador e já desinstala. E o bom é que ele remove resíduo, remove tudo, né? Remove por completo, né? Então aqui todos os apps são 79 e desinstalar temporário nenhum, né? Então aqui tem aqui, ó, todos os apps que eu uso tá aqui. Deixa eu desinstalar esse aqui, ó, só de exemplo. Aí você pode desinstalar temporário ou desinstalar, né? Deixa eu clicar em desinstalar agora. Pronto, feito, né? App desinstala de sucesso, né? E tem mais app, eu não vou desinstalar os outros não, né? Localizador de arquivo duplicados. Isso daqui é bom. Você pode marcar aqui todas as unidades ou só a unidade C, no meu caso é só C, ou uma específica que você escolher, né? Pode aqui procurar, escolher aqui a unidade. No meu caso vai ser só a C, né? Mas enquanto esse tá carregando aqui, ó, dá pra ver qual a sugestão, né? Na verdade só tem essa mesmo, né? Só tem a C mesmo. Então eu vou escolher aqui, ó, vou tirar todos. Na verdade todos não, vou deixar assim. Se tivesse outra unidade eu ia mostrar aqui, né? Então vou clicar aqui em verificar tudo.
Tudo que tiver duplicado, arquivo duplicado, ele já vai remover, né? O bom é que vai otimizar espaço da sua máquina, né? E vai remover aí arquivo duplicado que você não precisa usar porque ele está duplicado, né? E aqui, ó, ele encontrou alguns arquivos duplicados, tanto em áudio, documentos, imagem, vídeos, né? Então eu vou clicar aqui em excluir. Aqui nesse de vídeo aqui, ó, tem bastante. E eu vou clicar em selecionar todos. Tem aplicativo também, né? Aplicativo que deu 4,7 GB, né? Mas aplicativo ele não tá deixando. Deixa eu ver aqui. Você precisa instalar o aplicativo, não? Ah, tá. Então vou cancelar. Não vou deixar o aplicativo não, né? Vou excluir só os outros demais mesmo. Clicar em excluir. Excluir agora. Tudo que for duplicado ele vai remover, né? Beleza, aqui ele liberou 3 GB de memória de espaço e fala aqui que 2110 itens falhou, né? Então vou dar um feito aqui, clicar em feito e deixa eu clicar aqui em começar agora. Não, aqui eu vou fazer de novo. E agora esse outro aqui de gerenciador de inicialização, vamos gerenciar aí a inicialização, né? Talvez tenha algum programa que não está em uso e ele fica iniciando automaticamente. Você pode colocar ele como pode embenar ele, né? Então aqui, ó, aplicativo 11 aplicativo de inicialização, né? Aqui ele tá mostrando que qual nesse exato momento, né? E tarefa agendada, que tem tarefa agendada e serviço Windows, né? Então beleza, esse aqui eu vou deixar assim mesmo, porque ele vai iniciar junto com o Windows, né? Eu vou deixar aqui do jeito que tá, né? E aqui tem portal de ideias, né? Onde você pode aí ter alguma ideia aí, ele te dá alguma ideia aí referente ao produto, né? Da próprio CCleaner, né? E tem aqui configurações. A configuração você pode deixar aqui do jeito que você quiser, né? No meu caso, deixar assim mesmo. Agendamento, manutenção a cada 2 meses, a cada 2 semanas. Eu posso habilitar essa opção. Ou posso criar um agendamento, né? Atualização, verificar a atualização do software. Privacidade, compartilhar dados utilizados do aplicativo com o CCleaner, né? Eu vou habilitar essa opção aqui. E aqui minha assinatura, né? Bom, é isso, né? Então aqui você já vai conseguir utilizar aí o app, né? Se esse vídeo te ajudou, se inscreva no canal agora. Tem muita gente que só procura ajuda quando o PC tá lento, mas quem se inscreve aprende antes do problema acontecer. Se você quer dominar tecnologia, aprender Python, automação e segurança ofensiva, conheça meus cursos, o link tá na descrição aqui. Não fica só assistindo, faz parte da comunidade, ativa o sininho.